No capítulo anterior, Arthur apresentou seu valuation tecnicamente perfeito de R$ 150 milhões para o fundador da Almeida Têxtil, Ricardo Almeida. Focando-se exclusivamente em sua metodologia de 100 slides, Arthur ignorou o aspecto humano e narrativo do negócio. Ricardo, sentindo que seu legado de 50 anos estava sendo reduzido a um número desrespeitoso, reagiu com fúria. Ele jogou o relatório de Arthur no chão, declarou o número um insulto e cancelou abruptamente o processo de M&A, deixando Arthur em estado de choque. No carro, sua mentora Clara resumiu o desastre. Você tinha os 90% certos, o cálculo, mas falhou nos 10% que importam, a humanidade. Capítulo 3. Narrativa e números. 2 semanas se passaram. 2 semanas de um silêncio ensurdecedor. Para Arthur, foi um purgatório. O acordo da Almeida Têxtil, que seria a joia da coroa do seu ano, estava morto, e ele era o assassino. Ele se tornou um fantasma no 28º andar. As pessoas desviavam o olhar quando ele ia buscar café. Seus colegas analistas, que antes o reverenciavam por suas habilidades com modelos, agora falavam dele em sussurros. Ele era o gênio que havia explodido o maior negócio da firma. Em casa, ele se sentava no escuro, sua catedral de 6 monitores desligadas. Pela primeira vez em sua carreira, ele estava com medo de suas próprias planilhas. Ele abriu o modelo V14 final mais de 50 vezes. Ele checou cada célula. A matemática estava correta. O WACC estava correto. As projeções de crescimento eram defensáveis. O número era 150 milhões de reais. A lógica era pura, cristalina, inatacável. Então por que ele se sentia um impostor? Seu sistema de crenças, construído sobre a fundação de que os números são a verdade absoluta, havia implodido. Ele havia sido 100% correto e 100% errado, tudo ao mesmo tempo. Era um paradoxo que seu cérebro analítico não conseguia resolver. Ele estava preso no lado humano do negócio, um território para o qual ele não tinha mapas. Na segunda-feira da 3ª semana, um e-mail lacônico de Clara apareceu em sua caixa de entrada. Minha sala, agora, por favor. Arthur caminhou como quem vai para a execução. Ele entrou no escritório de Clara. Era o oposto do seu. Quente, carpete felpudo, prateleiras cheias não de troféus, mas de livros e fotos. Ele ficou em pé, esperando a sentença. Clara, eu sei. Sente-se, Arthur. Ela não parecia com raiva. Parecia cansada. Você foi demitido por Ricardo? Não. Você acha que deveria ser? Arthur hesitou. Eu não sei. Eu falhei. Sim, você falhou, disse ela, sem rodeios. Você falhou espetacularmente. Mas você foi demitido por Ricardo, não por mim. Minha pergunta é, você aprendeu alguma coisa? Eu aprendi que meus números estavam certos, mas o cliente estava irracional, disse Arthur, a defensiva voltando. Clara soltou um suspiro profundo. Não, Arthur. O cliente foi 100% racional. A sua reação ao legado dele foi irracional. Você o descartou como ruído, mas para ele é o único sinal que importa. Ela se levantou, foi até uma prateleira e tirou um livro de capa azul. Ela jogou sobre a mesa. O título era Narrativa e Números. O valor das histórias nos negócios, de autoria do professor Asvat Damodaran. Você é o melhor triturador de números que eu já vi. Você pode construir um DCF que canta. Mas Ricardo é um contador de histórias. Nos negócios, o contador de histórias sem um analista de números está vendendo um conto de fadas. Mas o analista de números sem o contador de histórias, ele só está fazendo um exercício de modelagem. Arthur olhou para o livro. Seu modelo de 150 milhões estava tecnicamente correto, mas era uma história incompleta. Era a sua história, a história de uma empresa têxtil genérica. Você não avaliou a Almeida Têxtil. Ela se inclinou para a frente. Um valuation não é um número procurando uma história, Arthur. É uma história que precisa ser testada por números. Você nunca encontrou a história dele, então seus números não tinham sentido. Você vendeu um relatório. O trabalho é vender advisory, e o advisory começa ouvindo a história. Ela apontou para o livro. Leia, depois decida se você ainda quer trabalhar aqui. Arthur passou o fim de semana trancado em seu apartamento. A cidade existia em algum lugar lá fora, mas seu mundo era o sofá e as 296 páginas do livro de Asvat Damodaran. Ele leu sobre as 2 tribos, os contadores de histórias e os trituradores de números. Ele se viu descrito com uma precisão dolorosa.
Ele leu sobre como o valor de uma empresa como a Amazon ou Uber não estava em seus fluxos de caixas atuais, mas na plausibilidade da narrativa que eles contavam sobre o futuro. Então, ele chegou ao processo de 5 etapas. 1. Desenvolver uma narrativa. 2. Testar a narrativa. 3. Converter a narrativa em drivers de valor. 4. Conectar os drivers a um valuation. 5. Manter o loop de feedback. A ficha caiu. Foi uma epifania física, dolorosa. Ele não havia feito nada disso. Ele havia pulado direto para a etapa 4. Ele nunca havia testado a narrativa de Ricardo. Ele havia descartado. Ele se lembrou de Clara dizendo: legado é o risk-chave que você provavelmente está colocando no seu modelo. Ele correu para os seus monitores, ligando-os pela primeira vez em dias. Ele abriu o modelo V14 final. Lá estava, em uma tábua chamada Ajustes de Risco, uma penalidade de 2,5% no WACC por dependência excessiva do fundador, Keyman Risk. Seus 150 milhões assumiam que a saída de Ricardo era um puro risco. Mas e se não for? E se o legado de Ricardo fosse, na verdade, um ativo? Um ativo intangível que reduzia os custos. Ele abriu sua IA Athena. Seus dedos tremiam. Ele não clicou em Gerar Valuation. Ele navegou para uma aba que ele nunca havia usado, Análise de dados não estruturados. Ele alimentou a IA, mas dessa vez não com balanços. Ele alimentou com 30 anos de artigos de jornais locais sobre a Almeida Têxtil. Ele carregou os scans de arquivos de RH que mostravam os registros de serviço dos empregados. Ele carregou depoimentos de clientes e atas de reuniões da Câmara de Comércio local. Ele digitou na caixa de diálogo da IA. Analise todos os dados não financeiros e identifique padrões relacionados à cultura corporativa e ao sentimento do cliente. A IA processou. Em segundos, ela retornou, não com um número, mas com uma nuvem de palavras e insights. Padrão detectado. Taxa de rotação de funcionários, 80% abaixo da média do setor têxtil Brasil. Padrão detectado. Sentimento do cliente, 95% positivo, com termos Kev, qualidade Almeida e confiança Ricardo aparecendo consistentemente por 20 anos. Padrão detectado. Custo de aquisição de cliente quase nulo. 88% dos novos contratos vêm de referências diretas. Conclusão. A marca Ricardo Almeida não é um risk-chave, é o principal ativo intangível, impulsionando a loyaldade do funcionário, menor custo de treinamento, e a loyaldade do cliente, menor custo de marketing. Arthur ficou olhando para a tela. A IA havia encontrado. Ela havia encontrado o valor nos 10% que ele chamava de ruído. Ela havia encontrado a narrativa. Seu modelo de 150 milhões não estava apenas errado, era uma ficção. Na manhã seguinte, Arthur não foi para o escritório. Ele dirigiu por 2 horas até o Vale Industrial, onde ficava a Almeida Têxtil. Ele não ligou, ele não tinha um relatório na pasta. Seu laptop estava fechado no porta-malas. Ele encontrou Ricardo no pátio da fábrica, inspecionando um fardo de algodão cru. O ar cheirava a óleo de máquina e poeira. Ele o viu e seu face se fechou. Ele se virou para Arthur, com um semblante frio. Eu achei que tinha sido claro, Sr. Arthur. Arthur, por favor, disse ele, a voz rouca. Ele parou a alguns metros de distância. Sr. Ricardo, eu não vim falar de números. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Eu vim pedir desculpas. Essa é a palavra mais difícil que Arthur já havia dito em sua vida profissional. Era um reconhecimento de que seu universo de lógica tinha limites. Era o primeiro passo para diminuir sua auto-orientação. Eu não ouvi o senhor. Eu estava tão focado em provar que meus cálculos estavam certos que eu nunca parei para perguntar se eu estava resolvendo o problema certo. Eu avaliei sua empresa como se ela fosse feita de tijolos e máquinas. Mas ela é feita de pessoas, de confiança e de uma promessa que o senhor fez há 50 anos. Ricardo permaneceu em silêncio, mas seu olhar hostil se amordeceu para algo como curiosidade. Arthur respirou fundo, deixando de lado as últimas defesas do analista. Eu cometi um erro. Eu desrespeitei o senhor e desrespeitei seu trabalho. Eu gostaria de começar de novo, mas dessa vez, sem planilhas. Me conte a história de novo, mas dessa vez eu prometo, eu quero ouvir de verdade. Ricardo Almeida olhou para o jovem analista. Ele viu algo diferente nos olhos de Arthur. O brilho arrogante do especialista havia sumido, substituído por uma humildade crua e uma curiosidade genuína.
Ricardo pegou um tufo de algodão do fardo, sentindo a fibra entre os dedos. Começou em 1974. Meu pai tinha acabado de falecer e tudo que tínhamos era uma máquina. Arthur apenas ouviu. Continua no próximo capítulo.